18º vídeo da série de 30 vídeos em 30 dias aqui no canal da Escola de Profetas Leões Nazireus. Vem comigo, você tá pronto? Você tá pronta para o 18º vídeo da nossa escola? Então vem comigo, porque os testemunhos que nós temos até o vídeo de ontem, por enquanto, são testemunhos fortes, são testemunhos da glória de Deus, sacudindo corações, eu vou dizer profeticamente, sacudindo toda a terra. Eu não sei que dia, que horas, em que situação esse vídeo está chegando para você, mas eu tenho certeza que ele está chegando na hora exata. O céu enviou como uma flecha de fogo do amor do trono de Deus para o seu coração nesse momento. Então, toma posse, senta, se organiza, acha um canto para ti e vem que a gente juntos vai receber da parte do Senhor através desse vídeo 18 da nossa série. Já estamos no 18. Tem muita coisa que já foi produzida e tem algumas ainda pela frente, né? Até a gente completar 30 dias. Então, chega de falar disso e vamos direto para o que interessa, meus amores. Vamos para o que interessa. O que interessa é que dentro de nós tem um rio de águas vivas. Sabia disso? Sabia, né? Sabia, né? Você entende, né, da palavra? Você conhece essa palavra? Jesus está conversando com a mulher de Samaria, né? Falando com ela no poço. E Jesus pediu água para ela. Só que Jesus diz algo interessante, né? Jesus diz, se você soubesse quem é que tá te pedindo água, você que ia tá pedindo água para mim. Porque a água que eu te der para beber, ela vai matar a tua sede num nível, aleluia, que você nunca mais sentirá sede. Você será saciada e dentro de você vai começar a fluir um rio de água viva. Águas vivas. E o Senhor começa a aumentar o fogo dessas águas dentro de nós. E as águas começam a se movimentar. Águas que estavam meio paradas, meio empoçadas, meio querendo criar fungos e bactérias. Agora, meu querido, minha querida, água em movimento, água em ebulição, sabe o que acontece? Não fica um vírus, não fica uma bactéria, né? Ou assim, né? Olha, a purificação é grande, né? Porque quando a gente ferve a água, a gente torna ela bem acessível, bem possível de ser tomada, né? Com segurança. A água precisa ser fervida. Por que a água precisa ser fervida, queridos? Para matar todos os micro-organismos, os bichinhos, as coisinhas que podem te machucar, que podem te deixar doente. Então a gente eleva a temperatura da água, deixa aquela água borbulhar, deixa aquela água se movimentar. E enquanto aquela água borbulha, enquanto aquela água faz um movimento, por causa do fogo aquecendo ela, ela vai se tornando pura. Porque a alta temperatura, ela vai desfazendo a estrutura dos bichinhos que te fazem mal, das bactérias, dos fungos, dos vírus e dos outros micro-organismos, seja lá qual for que vive dentro da água. Principalmente a água que ficou muito tempo parada é água que tá cheia de bichinho que pode te fazer mal. E aí, por isso que tem que ferver a água. A gente bota essa água no fogo, o fogo começa a aquecer essa água começa a entrar em ebulição. E quando a gente vê, querido, uma água que estava cheia de bichinhos perigosos para tua saúde, agora se tornou uma água muito potável. Agora, provavelmente você vai conseguir tomar ela sem ficar doente ou sem oferecer tantos riscos para a sua saúde. Água fervida, não é mesmo? Não é assim que a gente aprende, não é assim que a gente é orientado para a gente ferver a água para que ela se torne pura o suficiente para a gente poder ingerir ela? Então, as águas estão aquecendo
para gerar purificação. As águas estão aquecendo, queridos, as águas estão aquecendo. As águas dentro de nós estão entrando em ebulição. E quando elas entram em ebulição, elas começam a trazer purificação. Não temam, não temam o processo de purificação. Não temam o processo de fervura da água. Faz parte do processo. Todo grande avivamento teve momentos de arrependimento, de perdão, de purificação, de ferver a água, de aumentar, de elevar a temperatura das águas, para que elas começassem a se movimentar dentro de nós, e então as bactérias e tudo que poderia fazer mal para o nosso corpo começa a ser desfeito, destruído, desestruturado. A estrutura desses bichinhos, eles começam a ser desfeita, então ele não funciona mais, então ele não oferece mais risco para nossa saúde, glória a Deus, e a gente assim é purificado. Então deixa a água esquentar, deixa a água ferver, eu posso ver águas dentro de algumas pessoas começando a fazer bolhas mesmo, borbulhas de fervura, né? Para que você vá entrando num processo de purificação cada vez mais profundo. Mas Mari, tu tá zoando comigo, não é possível. Eu já passei por tanto processo de libertação, de purificação, de perdão. Não é possível que tem mais para purificar. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Comparado com a santidade de Deus, a gente sempre vai ter coisa pra gente purificar. Sempre vai ter alguma coisa pra gente purificar. Sempre vai ter algo que o fogo consumidor tem para purificar. Sempre é bom aumentar um pouquinho o fogo para que a chama conduza a água para uma fervura ainda maior, ainda mais intensa, ainda mais quente, uma fervura ainda mais power, porque o Espírito Santo que ele tem sobre as nossas vidas é algo revolucionário, é algo transformador. Muitas vezes você quer ser transformado em pontos que você ainda não conseguiu ser transformado, e tem coisas que só vão ser transformadas quando o nível do fogo aumentar. Você tem que ir lá e girar o botão do fogão lá para aumentar o fogo, para a chama aumentar. E quando a chama aumenta, o nível de calor produzido por aquela chama aumenta também. E por isso a água entra num nível de fervura ainda maior. Já estava fervendo, mas agora ela começa a ferver mais ainda, tá? E eu quero liberar essa palavra aqui, diante da orientação do Espírito Santo, eu quero liberar essa palavra. Você que nos dê força, Senhor, e toda honra e toda glória seja o teu nome, porque esse processo é lindo, é santo e é bem-vindo, e nós desejamos isso ardentemente. Você que já estava fervendo, você que já estava sendo consumido, você que já estava com um nível crescente da glória do Senhor, você que já estava sentindo o fogo num nível maior e as águas em ebulição queimando você por dentro, vai aumentar ainda mais, tá? O Senhor tá esperando você se acostumar um pouquinho com esse nível de fervura, e daqui a pouco, ó, ele vai girar um pouquinho mais o botão para que aumente ainda mais a chama, para que aumente ainda mais o fogo, e você possa ir de tempos em tempos sendo purificado para chegar à estatura de Cristo, porque esse é o nosso objetivo, né? E a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, bora. Nós nascemos para isso. Vamos ler aqui hoje Amós 9, do 11 até o 14. Vamos ler o 14 também, tá? 11, 12, 13, 14. Beber uma água, né? Sabe por que a água tem que estar quente também? Por que tem que ter fervura? Você já tomou chá? Você já tentou pegar um saquinho ou dois de chás e pôr numa água que tá na temperatura ambiente, uma temperatura que não é nem fria nem quente, né? E é um saquinho de chá normal, não é esse saquinho de chá para fazer em água gelada, não. Um saquinho de chá de água quente mesmo. Só que em vez de você colocar água fervente ou água quente, você coloca água ambiente, né, em temperatura ambiente. O que acontece com esse chá? Ele vai rolar? Pode ser que ele até chegue a rolar. Tipo assim, você coloca às 10 da manhã lá o saquinho na água
em temperatura ambiente e espera várias horas por um processo ali, né, de osmose, vai se compartilhando as partículas do saquinho, né, da ervinha, na água, e a água vai então ficando mais encorpada, né, a cor vai mudando e o sabor também vai mudando. Mas é um processo que demora, hein? E provavelmente não vai conseguir extrair do saquinho de chá todo o potencial que aquele saquinho de chá tinha. O saquinho de chá, ele é pequenininho, mas ele tem um potencial para mudar a água, o sabor da água, a cor da água, até mesmo a textura da água pode mudar dependendo do tipo de chá que você vai fazer. Só que com água na temperatura ambiente, você não vai conseguir extrair a potência máxima daquele saquinho de chá. Vai ser meio que um desperdício, sabia? Porque não vai ficar nem um chá concentrado e nem tem gosto de água. Vai ficar uma água. Acho que eu tinha um amigo que falava isso, que a água, que ele não tomava chá porque chá era água suja. Falava, aí ele não sabe de nada, porque eu gosto muito de chá, né? Mas são opiniões diferentes, né? Então, a água suja, né? A água suja é essa água que ficou parada numa temperatura, sabe? Tipo, não era nem uma coisa nem outra. E por isso não gerou, não desabrochou o potencial máximo daquele saquinho de chá. Mas também não é mais água, então ficou uma coisa no meio do caminho, e uma coisa no meio do caminho não serve para muita coisa, né? Então, queridos, o que a gente faz para que a gente possa tirar o máximo potencial daquele saquinho de chá? A gente aquece a água. A gente bota aquela água no fogo. Fogo e água, queridos. Fogo e água. Bota a água no fogo. Deixa essa água esquentar. Deixa essa água levantar fervura. Deixa essa água entrar em ebulição. Para você ver o que vai acontecer. A hora que se encostar, começar a encostar o saquinho de chá na água em ebulição, ele já começa a liberar. Ele já começa. Então, todo aquele potencial que estava guardado nele começa a ser liberado. Entenderam? 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 Água quente. Água quente que o Senhor está gerando. E me perdoa se eu falo de um jeito muito difícil às vezes de entender, mas é o profético muito forte. As águas quentes da nossa nação, as águas que estão em ebulição dentro da nossa terra, elas estão fazendo, ou elas estão gerando um ambiente propício para todo o potencial que tem dentro de nós começar a ser liberado. E aí o saquinho de chá dentro da água fervente começa a ter propósito, porque ele começa a liberar o sabor e a sua cor, sua tonalidade. E a água, que era só água, se transforma numa bebida quente, né? Que é o nosso chá, né? Então, é isso, né? Para os gaúchos que tomam muito o chimarrão, sabe bem o poder de uma água quente, né? Sabe bem o poder de uma água quente. E eles até têm ali uma brincadeira, né? De nem sempre entender qual a vibe do tererê, né? Ou do tereré, depende da região como é que fala. Porque ele é feito com água gelada, né? Com água fria. E os gaúchos, alguns, né? Eles falam não faz sentido, porque a gente precisa da água quente, a gente vai tomar uma bebida quente, né? E é o calor que vai fazer as propriedades daquela erva serem liberadas. Então, o solo do nosso país, por dentro, lá nas águas, ele tá aquecendo. Gente, a imagem que eu tenho é tipo assim, o Brasil, ele tá com febre, entendeu? O nosso país está em ebulição, porque é uma terra sendo preparada para um avivamento forte, para uma movimentação intensa.
e as águas já começaram a aquecer. Sabe aquele momento que você começou a ter febre ou que alguém muito próximo de você na sua casa começou a ter febre, mas você ainda não percebeu porque não tem muitos sintomas ainda, né, da febre. Então, a água, a temperatura já aumentou, mas você talvez ainda não tenha percebido diferença porque está muito no começo da febre. E no começo da febre, não é sempre que a gente consegue perceber que é febre. Às vezes pode achar que é só uma dor de cabeça, às vezes pode achar, é só um sono, uma indisposição, tô cansado, talvez. Demora um tempinho até todo o protocolo de febre realmente se estabelecer e a gente fazer o check, né? Ah, tô com isso, e ainda pus o termômetro e vi que tô com febre. Ah, tá, então agora eu sei, eu tô com febre, é oficial, né? Nós não estamos ainda no momento de é oficial, entendeu? A gente não tem o termômetro mostrando a temperatura de avivamento oficial no nosso país, mas isso não significa que as águas já não aqueceram. As águas já aqueceram, elas já começaram. A terra tá com febre, a terra do Brasil tá com febre, e é a febre da glória de Deus, é a febre do calor do trono de Deus aquecendo a nossa nação para purificar a água, porque uma água fervida, ela fica potável, né? Ela se torna algo mais seguro para a gente ingerir, né? Por quê? Porque mata os fungos, mata as bactérias, descompõe ela é decomposta, né? A estrutura daqueles bichinhos microscópicos, eles são desfeitos e aí eles não oferecem mais mal para nós, não oferecem mais risco para nós, ou seja, não vai causar doença, ou seja, a água se torna limpa, a água se torna potável, a água se torna bebível, glória a Deus, né? Isso é o calor que faz, né? É a fervura da água que purifica a água. Então, nós estamos, sim, entrando num processo de comecinho de febre. Esse comecinho de febre, ele deixa já o corpo em alerta, sem ter a oficialização de que de fato tem algo acontecendo, tem algo se mexendo dentro de mim, tem algo acontecendo aqui. Eu preciso olhar para o que está acontecendo, porque está mudando. Então, estágios antes é assim, bah, tô vivendo minha vida e ainda não percebi nada, mas a temperatura já tá subindo, já tá subindo, já tá subindo, já tá subindo. E é só questão de perseverança e tempo para que o termômetro comece a apitar aquele apito quando tá acima de 38 graus, né? A maioria dos termômetros, quando tá acima de 38 graus, ele tem um apito diferente, né? Quando ele avisa que já tá o tempo suficiente, ele começa a apitar um apito mais desesperado, né? Mais acelerado, para dizer, ó, tá acima de 38, atenção, 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 tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa está diferente nesse corpo, né? Antes disso, o termômetro, ele até vai apitar também, só que abaixo de 38, ele apita mais tranquilo. Alguns termômetros, ou a maioria deles, é assim, né? E aí eles vão apitar mais tranquilamente, em vez de ter pipi, 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 é mais devagarzinho, né? Pipi, 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 sei lá, alguma coisa assim. Estamos aqui estudando o som do termômetro. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso, meus queridos, que a gente não tá na fase ainda que o apito tá soando para todo mundo da casa perceber, ixi, o garoto tá com febre, né? É alguns estágios antes, mas já começou a aquecer, já começou a mudar a temperatura. Você pode perceber isso? Você consegue perceber isso? Tem coisas se movimentando de forma diferente. O corpo de Cristo às vezes tem recebido coisas um pouco diferentes. E aqueles que não estão absolutamente dormindo, aqueles que não estão num sono muito pesado, eles começam a perceber. Os que estão despertos já perceberam, já faz tempo. Mas aqueles que estão, talvez num sono, mas não muito pesado, também começam a perceber. Tem alguma coisa diferente. A gente está entrando numa fase diferente. São os primeiros movimentos da temperatura subindo no nosso país. E logo vem, né, a temperatura oficialmente aquecida no nosso país por causa do avivamento, tá, gente? Tô dizendo
espiritualmente. O avivamento, ele nos coloca com febre, a gente fica em chamas. É só um jeito diferente de dizer que a gente fica em chamas. E esse jeito não é muito difícil da gente entender, porque onde você for, na maioria das igrejas que você for, você vai ouvir alguns louvores que vão estar falando sobre isso, sobre chamas, sobre o fogo. Então não é muito difícil de você entender isso. Eu não estou falando coisas muito difíceis, né? Eu espero, muito longes da nossa realidade. São coisas que a gente ouve nos Spotify da vida, nos rádios, no YouTube. A gente está sempre ouvindo canções que falam volta e meia sobre esse fogo. E o que o fogo faz? Ele eleva a temperatura, sim senhor, sim senhora. Porque está mudando a estrutura, está começando a construir águas que se movimentam, águas vivas, águas em ebulição dentro de nós. Águas em ebulição. E aí a gente precisa ser, assim, abençoado por Deus, sabe? A gente precisa orar para que o Senhor nos fortaleça nas nossas estruturas, para a gente aprender a ir lidando com esses níveis de febre de avivamento no nosso país. A febre da paixão, o calor nos consumindo, e a gente precisa ser fortalecido, abençoado, capacitado para a gente lidar com esses níveis novos, tá? Então, vem comigo em Amós 9, do 11 até o 14. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, vem conosco. Lê conosco aqui, Senhor, em nome de Jesus, que enquanto eu libero as tuas palavras de Amós 9, 11 a 14, o teu Espírito Santo vai desfazendo muralhas, despedaçando grilhões, abrindo as realidades para que o teu povo possa ver. Abre, Senhor, o entendimento, abre os olhos, as vistas, para que eles vejam o que o Senhor quer mostrar para eles. Que eles possam desfrutar da verdade do que está por vir. Amós 9, 11 até o 14. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados. Restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade. Aleluia. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que a lava... Desculpa, vamos de novo. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que colhe, e o que pisa as uvas alcançará ao que lança a semente. Os montes, a gente já volta nesse 13, tá bom? E daí a gente vai tentar entender o que tá dizendo aqui. Vamos continuar. Os montes destilarão vinho novo, e todos os outeiros se derreterão. Trarei de volta do exílio o meu povo, Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Porque o Senhor tem falado sobre vinhas, o Senhor tem falado sobre as uvas, o Senhor tem falado sobre os pomares. E tem falado sobre a restauração da tenda de Davi. E em Amós 9, que a gente acabou de ler, o Senhor nos deu uma palavra, um texto, que junta todos esses elementos num texto só. Então nós te bendizemos, Senhor, pela tua fidelidade e por trabalhar tão engenhosamente com os teus códigos na tua palavra. Bendito seja o teu nome também, pelo teu Espírito Santo tão maravilhoso, que a gente pode contar com a ajuda dele para entender as tuas palavras, Senhor, com zelo, em nome de Jesus. Olha só, tem uma versão que fala assim, Amós 9,13, que é aquele versículo: vem dias, diz o Senhor, desculpa o meu cansaço, meus irmãos, vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que colhe, e o que pisa as uvas alcançará ao que lança semente. Tem uma versão que fala assim: chegará um dia em que o trigo crescerá mais rápido do que poderá ser colhido,
E as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho escorrerá à vontade dos montes como um rio. Aleluia. Glória a Deus. Aqui fica mais fácil da gente entender, né? Com essa linguagem. Fica mais fácil da gente entender o que versículo 13 está falando. Ai, Jesus. Aleluia, me sustenta, Senhor. Obrigado pelo teu sustento. Tem dias que vão chegar ainda. E aqui, tá? Quando a gente vai fazer uma análise mais teológica desse texto, a gente vai entender que provavelmente, tá? Provavelmente, fica claro de entender na verdade, mas assim, vamos deixar aberto, né? Para as interpretações. Às vezes tem outras linhas. Provavelmente está falando do tempo do milênio. Um tempo onde realmente não vai ter, não vai ser na dinâmica que a gente conhece hoje, né? Como diz, né? A raposinha vai andar junto com os outros animais, a serpente, os lobos, os leões, porque haverá uma paz, né? O milênio são 1000 anos de uma paz, né? Onde o Senhor Jesus vai governar a terra de uma forma diferente do que é hoje, né? Jesus é sempre absoluto, mas vamos dizer, em níveis de expressão, em níveis de manifestação, vai chegar um tempo, né, no milênio, onde isso vai ser estabelecido de uma forma ainda mais gritante, mais maravilhosa ainda, mais absoluta, que a gente vai ver isso de uma forma muito grandiosa, né? E depois ele vem para vencer tudo, e aí realmente não existirá mais o mal, não existirá mais as trevas, e aí sim o governo será em todos os níveis manifestado. Né? O poder de Cristo vai ser manifestado em todos os níveis. Né? Até lá, né, nós estamos num nível que ainda, para alguns, não estamos no milênio. Para alguns, eles dizem que já estamos, porque Jesus veio e aí a gente já tem um certo equilíbrio. Mas a gente não vive esse tempo descrito, que seria a paz entre os animais, a paz, as pessoas vivendo como se fossem árvores, né? Vivendo muitos anos, mas muito mais anos, né? Quantos anos vive uma árvore, né? Que é o que está descrito lá em Apocalipse, se eu não me engano, que é quando fala sobre o milênio, né? Vai descrevendo, e também no Antigo Testamento fala também um pouco sobre isso, né? Mas vamos deixar um pouquinho a teologia de lado e vamos pegar que a palavra de Deus, ela tem níveis de cumprimento também. Ela vai se cumprindo em níveis, alguns pontos são cumpridos em níveis, até que a gente chega no nível da plenitude, do cumprimento pleno daquela palavra. Então, hoje em dia, né, nós não vivemos ainda o que está descrito aqui em Amós 9, né? Ainda não vivemos, né? A gente não vê o trigo crescendo mais rápido do que a gente pode colher. A gente não vê as montanhas escorrendo uvas, escorrendo o suco da uva ou o vinho já, né, dos montes. A gente não vê ainda as uvas já dando suco e vinho mais rápido do que se lança a semente, do que se planta ela, né? Então, esse tempo de abundância e de frutificação absoluto, ainda não estamos experimentando isso exatamente aqui, não é mesmo? A gente não experimenta isso dessa forma aqui, mas o que o Senhor coloca no meu coração é que chegará um tempo, antes de ser cumprido plenamente essa palavra, nós viveremos essa palavra, não em plenitude, que ela vai ser cumprida, eu creio, né? Isso é licença, né? É o meu jeito de interpretar e de crer. Isso aqui nós vamos viver com plenitude lá no milênio. Mas antes de ser cumprida com plenitude no milênio, nós já viveremos isso aqui como o tempo do avivamento. As uvas dando vinho, e o vinho sendo produzido tão
abundante que vai escorrer pelos montes. Um vinho novo. Olha só. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Aleluia. Vamos ver onde mais tem. Onde está falando aqui? Os montes destilarão vinho novo e todos os outeiros se derreterão. Então, o Senhor está falando de um tempo de abundância de vinho. O Senhor está falando de um tempo em que as uvas vão ser produzidas, e nós já vimos pela palavra profética de alguns vídeos atrás, que essas uvas, elas já estão sendo liberadas. Elas já começaram a ser anunciadas e liberadas para que a gente faça vinho delas. E quando é feito vinho delas, ela embriaga. É uma unção que é embriagadora, assim como o vinho. A gente se enche do Espírito de Deus, a gente bebe o vinho dessas uvas, e é um vinho novo que escorre pelo monte de tão abundante que é. Isso aqui, gente, é tempo de avivamento. Isso aqui, gente, é anúncio, é confirmação de tudo que o Senhor tem falado para nós. E não pense que eu fiquei procurando no Google versículos que falam sobre vinho para vir aqui falar com vocês. Não. O Senhor me falou, abre. Eu comecei a olhar e pesquisar. Eu estava querendo, na verdade, um outro versículo. E aí eu parei aqui em Amós e o Espírito Santo falou, lê. E eu disse, pai, mas eu tô focada numa outra coisa. Eu tô procurando outra coisa agora. E ele falou, se você não ler, tu vai perder o que eu tô te falando. Eu falei, tá bom, não quero perder não. Deixa eu parar aqui e te ouvir. Deixa eu ler. E eu comecei a ler. E aí eu falei, meu Deus, eu não tinha parado para prestar atenção que a tenda de Davi restaurada está conectada com o vinho e com as uvas e com os pomares, que são as palavras, todas essas. A tenda de Davi restituída, restaurada, né? As uvas do pomar de Deus, o vinho novo, sendo derramado com abundância, um vinho encorpado. Eu não tinha me tocado que todos esses 4 elementos e muitos outros que a gente tem experimentado a liberação dessas palavras proféticas nesses últimos vídeos, eu não tinha me tocado que isso tudo estava num texto só, entendeu? E o Espírito Santo insistiu comigo, para e olha esse texto, senão você vai perder o que eu tô te mostrando, menina, né? Presta atenção, lê, tenha paciência, para de ir lá para o que você está querendo procurar agora e olha o que eu estou querendo te mostrar. E aí, quando eu li, eu fiquei impressionada. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, desculpa. Restaurarei as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que colhe, e o que pisa as uvas alcançará ao que lança semente. Então, terá mais vinho, né, mais rápido do que aquele que planta a semente, né? Você está plantando, mas ele já está vindo com vinho. Você está lavrando a terra e, na verdade, o que está colhendo já não está dando conta. E você está plantando e o que está colhendo não consegue colher tudo, porque você já tem novas sementes para plantar. É um tempo de muita abundância. Os montes destilarão vinho novo e todos os outeiros se derreterão. Trarei de volta do exílio o meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Nós vamos beber este vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Eu não preciso pregar mais nada. Eu não preciso falar nada mais depois desse texto aqui. É isso, entendeu? É isso. As águas estão em ebulição porque a terra está gerando o potencial dela, liberando como o chá na água quente, o saquinho de chá na água quente que começa a liberar o seu potencial máximo, que estava lá preso dentro do seu interior do saquinho ali, mas vem a água quente e
Começa a mudar isso, porque o que estava dentro começa a ser liberado, a ser liberado. Perdão, queridos. Então, deixa queimar, deixa elevar a temperatura da nossa nação. Deixa, eu tô falando espírito, tá bom? Eu tô falando como profetiza na nossa nação. Deixa o fogo aumentar, porque a água vai ferver. E a água fervendo, ela entra em ebulição. Quando ela entra em ebulição, ela começa a mudar de estado, ela começa a se movimentar mais. São águas vivas se mexendo dentro de nós. Esse é o objetivo principal das águas dentro de nós que Jesus colocou, é que elas se movam, águas vivas se mexem, né? Quando há vida, há movimento, então elas estão se movimentando, elas estão se purificando, porque a água que ferve é uma água que matou as bactérias, matou outros tipos de bichinhos, de micro-organismos, e aí a gente está livre para ter uma água pura, para poder beber dessa água. E se a gente colocar, mergulhar um saquinho de chá nessa água que está fervendo, em ebulição, o que que acontece? O potencial daquele saquinho que estava dentro, guardado ali como ervas, começa a ser liberado poderosamente. E então a água é transformada em outra coisa. Já não é mais água. Agora ela tem gosto diferente de água, agora ela tem textura talvez diferente de água, e ela tem uma coloração diferente da água. Ela se transformou em outra coisa. Por quê? Por conta da temperatura mais alta. Então a gente não deve ter medo da temperatura elevada. A gente não precisa ter medo da temperatura elevada, porque ela vai colocar a gente exatamente onde a gente tem que estar para a gente liberar o potencial máximo que a gente tem para liberar. Nós somos saquinhos de chá mergulhados em água em ebulição. Nós somos saquinhos de chá mergulhados em água fervente. Deixa. Ramanaralabaxire, canderamanalalabashe. Ketoromonoroloboxire de canderamanalalabashe, carabai. Oh Jesus, remanaralamashe, querebedareba, doroboxe, canderamai. Eu sou dono desse processo, diz o Senhor. Eu sou dono desse processo. São os meus dedos que seguram a ponta do saquinho, colocando e tirando, colocando e tirando vocês na água fervente. E vocês às vezes acham que vocês estão indo para a água fervente como um castigo, porque é difícil de lidar. Não. Eu tô fazendo sair de vocês, ser liberado de vocês, fluir de vocês o manancial de água viva, o potencial que vocês têm. Vocês têm potencial para saborizar a água, para mudar a coloração da água, para transformar a água em algo muitas vezes curativo, porque a água é uma coisa, mas um chá, às vezes, ele vai trazer propriedades, né, que tem nas plantas que curam, que produzem, que podem produzir cura no corpo das pessoas. Então, um chá é um chá e a água é a água. E a água em ebulição, em fervura quente, começa a liberar o potencial máximo daquele saquinho de chá. E aí a água já não é mais água, a água agora é chá. E agora ela começa a ter um gostinho diferente, a ter uma coloração diferente, às vezes a ter uma textura diferente, porque ela foi aquecida, ela foi fervida. E agora ela tem gosto de chá, ela tem cor de chá e ela tem propriedades de chá. Calmantes, às vezes anti-inflamatório, às vezes vai combater algum tipo de vírus. Tem tantas propriedades nas plantas que Deus deixou para nós. Mas às vezes aquela planta, ela tá com esse potencial, mas se você não colocar ela dentro de uma água fervente ou de uma água assim quase fervendo, né? Depende da planta, tem umas que precisam de fervura, tem outras que quase um ponto menos da fervura, mas elas precisam de uma água que foi aquecida ao extremo, para que ela comece então a liberar suas propriedades e isso traga benefícios para o nosso corpo, de cura, de saúde, de equilíbrio, né? O nosso corpo se beneficia muito quando ele é exposto ao produto da água quente fervida junto com o saquinho de chá, junto com as ervinhas. E quem tem sede de vinho? Porque eu continuo vendo uma montanha e dessa montanha
escorre vinho, escorre vinho. Olho para nossa bandeira e eu vejo ela coberta com o vinho, sabe? Com uma substância vermelho escuro, como o vinho. E ele escorre em câmera lenta, sabe? Devagar. É como se esse vinho começasse a... Sabe aquelas cenas assim que a gente vê na televisão do chocolate derretido, bem devagar caindo, assim, e ele vai mexendo com a nossa vontade, a gente vai ficando com vontade de comer aquele treco lá. O vinho sobre a nossa nação, ele é tipo irresistível, ele vai caindo devagar, como em câmera lenta, dizendo: eu tô aqui, eu vim do céu para vocês, e vocês que têm fome, que têm sede, vocês vão poder beber de graça e se saciar desse vinho e se embriagar, porque esse vinho é o vinho para esta geração. É o vinho para esta geração. Depois, talvez você vai falar assim: poxa, quando veio o vinho eu achei estranho, não aproveitei. Agora eu sinto uma falta daquele vinho santo. Precisaria dele e não percebi. Então, antes que seja tarde demais, comece a permitir que o Senhor trabalhe o seu coração para que você se prepare para essa movimentação que te aquece sim, que ferve tua água sim, mas que começa a fazer liberar o interior do saquinho de chá, para que todo o potencial que está dentro de você das águas vivas comecem a ser ativados e fluir, para que você experimente o vinho desta geração. Esse é o processo. O processo é quente. As águas do nosso país, elas se aquecem muito. E porque o solo da nossa nação está com febre. E é uma febre que faz o solo ter os nutrientes exatos, a temperatura perfeita, para gerar os frutos perfeitos dessa estação. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Come do fruto que a terra em ebulição, a terra em febre está gerando. Bebe o vinho que esse calor da nossa terra está gerando no solo, fazendo uma fruta diferente que vai, por conseguinte, criar um vinho diferente. E você vai tomar esse vinho e você também vai ser transformado pela glória do Senhor neste tempo. É um convite simples que eu creio que o Espírito Santo tem que estar falando junto comigo aqui, porque senão ele fica um vídeo meio difícil de entender. Mas, queridos, vocês que são os escolhidos para este tempo, para entenderem isso agora, talvez você não está entendendo, talvez você vai entender isso em algum outro momento, talvez com outro vídeo, com outra estratégia que o Pai vai te dar, com algum outro texto, com algum pastor, eu não sei. Mas nesse vídeo aqui, você que está recebendo, você que está entendendo, você que está tomando posse disso, deixa o processo acontecer. Deixa o processo acontecer. Tá tudo bem, faz parte desse tempo de glória intensa. A gente ser um pouco balançado nas nossas estruturas e está tudo bem. É só o calor, é só a febre da nossa nação aquecendo a terra para que ela gere um fruto extraordinário, nunca visto antes, que não vai se comparar com nada. Nada. Se prepara, Brasil. E esse fruto que vai vir, vai nascer de terras quentes, porque as águas estão em ebulição, porque a terra está quente, queimando de febre, de glória do Senhor. Vai gerar um vinho inigualável. E se prepare, depois não vem falar, né, que não sabia. É um vinho potente, é um vinho potente. Não vai precisar de garrafas para te embriagar. Uma gota, você já vai perceber o impacto feroz, violento dessa unção. Ou você acha que avivamento é sobre um vinho fraco? Ou você acha que avivamento é sobre uma água morna? Não sejamos incongruentes, queridos.
Ramachorete Kandaramataраbalабашо. Ai, Jesus, Teramanaralabashere Kandaramai. Prebanaralabashere de Kandaramanai. Nós queremos esse tempo, nós chamamos Choreta Kandaramanaralabash. Nós clamamos esse tempo sobre o nosso país, o avivamento vindo, Pai. Águas que purificam porque estão sendo fervidas. Um calor quente que aquece a terra e as águas que são purificadas. Esse calor faz as uvas serem extraordinárias, e uvas extraordinárias geram um vinho encorpado e forte, intenso. Uma gotinha é o equivalente a um cálice, é algo forte, só que o Senhor vai trazer isso escorrendo pelos montes. Então, se uma gota já seria capaz de te embriagar, imagina o que essa quantidade de escorrendo para os montes. Por isso que os caminhões de outras nações, por isso que outros corações vão vir para a nossa nação para buscar esse vinho, porque vai ter mesmo para oferecer para outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas. E esse vinho, gente, é a coisa mais maravilhosa que a gente já viu, é a coisa mais maravilhosa que a terra já provou. Deixa Deus produzir esse vinho. Brasil, deixa Deus liberar esse vinho no nosso país, deixa Deus liberar esse vinho na nossa nação, deixa Deus fazer, em nome de Jesus, que as lideranças elas se alinhem a esse movimento do céu, o movimento do novo vinho, encorpado, poderoso. É um vinho libertador, além de tudo. Então, deixa queimar. Tô lembrando da música. A gente não pode cantar, né? Porque pode dar direitos autorais. Mas deixa queimar. Deixa queimar. Que as uvas vão ser extraordinárias por causa da temperatura do nosso solo. Deixa queimar. O céu quer aquecer a terra do Brasil, para fazer as águas entrarem em ebulição e para fazer as uvas que vão ser plantadas aqui serem extraordinárias, para elas poderem gerar o vinho novo dessa estação, que é potente, é um vinho potente, e em grande escala, em larga escala, escorrendo dos montes, escorrendo das montanhas, direto para os nossos corações, e outras nações virão sedentas, mas sedentas, buscar esse vinho aqui, que vai ser potente, mas abundante também. Então, não se preocupa não, vai ter pra gente se embriagar, pra gente beber o vinho. Ele fala aqui, vocês beberão o vinho, plantarão as vinhas e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Então, desfruta, a gente vai poder desfrutar muito, literalmente na palavra, desfrutar muito desse vinho, dessas uvas plantadas aqui. Ah, Jesus, que coisa mais maravilhosa. Gente, eu tô já fui, né? Já fui. Perdemos Mariana já foi, já tô, meu Deus, tem uma movimentação muito sagrada Deus vai dando as doses pra gente ir experimentando, né, pra gente ir falando de algo que a gente tem propriedade pra falar, né? Então ele me deixa experimentar esse vinho, mesmo que eu não tava nem pedindo, nem pensando nele agora, mas aqui liberando isso pra vocês. Isso se torna acessível, o ganho de presente, o acesso a isso, e é poderoso, é lindo, é inigualável. A gente vai ter para desfrutar, mas a gente vai ter tanto que vai estar escorrendo dos montes, que vai dar para a gente oferecer para as nações, sim, vai ter de sobra, para nos saciar, para nos alimentar, para a gente poder compartilhar com outros irmãos de outras nações. Vem avivamento no Brasil,
Vem, avivamento do Brasil. Vem, avivamento do Brasil. Nós te esperamos ansiosamente. Nós te amamos, avivamento do Brasil. Seja da forma que o Senhor tem, é a forma maravilhosa do Senhor. Nós aceitamos e nos submetemos à forma, ao tempo, à maneira que o Senhor escolher para trazer esse avivamento para o nosso país. Mas traz esse avivamento, Senhor, em nome de Jesus. E usa meus irmãos e minhas irmãs, Senhor. Usa as crianças, usa os jovens, usa os adolescentes, usa os adultos, Senhor, os trabalhadores, as minhas irmãs que são donas de casa, Senhor, as minhas irmãs que trabalham fora de casa também, Senhor, as mães, usa, Senhor, os idosos, Senhor, usa, enche com o teu espírito, Senhor, dá de beber do teu vinho, Senhor, para o teu povo. Dá de beber generosamente vinho novo escorrendo das montanhas, vinho novo escorrendo dos montes, vinho, 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 vinho. Vinho, 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 vinho. E mais vinho, 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 até saciar a nossa sede e ser suficiente para a gente compartilhar com toda a terra, Pai. Porque a terra do Brasil, ela é muito generosa, muito generosa. Então, nos ensina a gerar esse vinho, para que a gente possa usar a nossa generosidade em nome do Teu avivamento, Senhor. A gente começa a dividir esse vinho com as pessoas, com outras terras, com outras nações, com os irmãos de outras localidades, e a gente começa a dividir isso um com o outro, Senhor, que não seja esse é o vinho da igreja tal, esse é o vinho da minha igreja, não, é o vinho do céu que veio sobre a terra do Brasil inteira, não tem distinção, e o que eu tenho aqui eu divido com você, o que você tem aí você divide comigo, a gente bebe junto, a gente celebra junto, e a gente se embriaga junto, a gente se satisfaz junto, a gente se protege e se reveste nesse vinho juntos, e a gente vai distribuir esse vinho na medida do que o Senhor for nos dispensando sobre a terra por causa desse vinho. Seremos entregadores de vinho. Bem bom, entrega de vinho. Ai, meu Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor restaure a tua fé, que o Senhor te levante poderosamente como um avivalista da nossa nação. Ah, o Senhor quer te tomar por completo, meu irmão, minha irmã. Chegou a hora disso. Você não tem fome, não tem sede, o Senhor está te chamando. Mas você não vai dar do que você não tem. Você vai primeiro recebe do meu abraço. O meu abraço te envolve, o meu abraço te sustenta, o meu abraço te abençoa, o meu abraço responde as tuas orações, o meu abraço responde as tuas perguntas. E te coloca de pé de novo, pronto para ter fome, para beber esse vinho. Aí você vai abrir a boca, vai preparar o teu estômago e vai receber do que o céu tem preparado sobre a terra do Brasil, sobre a terra brasileira. Em nome de Jesus, nossa bandeira será marcada com a cor do vinho. Será a identificação do vinho nas cores da nossa nação. A cor de vinho. E onde tiver uma bandeira do Brasil, é como ter a bandeira, aqui tem vinho, pode vir, que aqui tem vinho. Porque nós somos da nação do vinho. O Brasil é essa nação do vinho. Glória a Deus. Queridos, vou finalizar porque eu já tô mais para lá do que para cá. Glória a Deus. Que você também seja poderosamente abençoado, tocado, transformado pela glória do Senhor. E pode contar conosco no meio desse processo, tá bom? Manda mensagem escreve nos comentários debaixo aqui do nosso vídeo e com certeza a gente vai te responder com todo carinho e unção da parte do Senhor para com você, tá bom? Deus te abençoe e até
Até amanhã, no nosso próximo vídeo da nossa série. Abraço, bons vinhos para você. O Senhor tem preparado algo lindo e que a gente possa se deleitar nessa presença santa do Senhor sobre as nossas vidas. Abraço, queridos.